Bom, vamos falar um pouquinho sobre pontuação. Então vamos lá, começando. Quando alguém fala, percebemos que a frase ela possui certa musicalidade, como a entonação da voz e o ritmo. Na escrita, normalmente usamos o quê? Os sinais de pontuação para tentar reproduzir essa entonação ou a melodia dessas frases, tá? Assim como no trânsito são usados os sinais para orientar motoristas e pedestres, então na escrita nós empregamos os sinais de pontuação para poder orientar, seja o leitor ou seja o escritor, senão seria um caos. Então vamos começar pelo emprego da vírgula. Bom, o primeiro uso da vírgula é separar o nome do lugar nas datas. Então vejam esses exemplos aí. Recife, vírgula, 6 de novembro de 2018. Olinda, vírgula, 15 de janeiro de 2019. Jaboatão, vírgula, 6 de abril de 2020. Então, primeiro uso da vírgula, ok? Separar o nome do lugar das datas. Outro emprego da vírgula é o uso do vocativo. Não lembro o que é vocativo? Vocativo é o que nós dizemos chamamento, é aquela pessoa por quem você chama. Então, olha o primeiro exemplo, quando você diz, pai, espera por mim. Pai é o chamamento, é o vocativo, tá? Então, ele também vem separado por vírgula. Quando você diz, Maria, você comprou o suco hoje? Observe que você está fazendo o chamamento pelo nome da pessoa antes de te perguntar. Isso é o vocativo. Agora, lembrando que esse vocativo ele pode vir no início, tá? Ele pode vir no início da oração, mas ele pode vir no final da oração também. Não faça isso, João. Observe que você poderia ter colocado no começo. João, não faça isso. Cadê meu celular, mãe? Ou então, mãe, cadê meu celular? Então, o vocativo pode vir no começo ou no final da oração. Agora, ele vem isolado pela vírgula. Não esqueçam disso. Separar termos de uma enumeração. Então você está enumerando, ou seja, colocando um monte de coisas, então esse monte de coisas vem separado por vírgula, tá? Comprei laranja, banana, manga, abacaxi e mamão na feira. Olha, enumerando. Vamos enumerar também aqui as qualidades de alguém. Ela é alta, magra, bonita e inteligente. Obviamente que esse último não precisa da vírgula, né? Alfredo, Paulo, Miguel, João e Marcos tiraram 10 na prova. Então, sempre que a gente vai enumerar, então a gente separa essas enumerações também por vírgula, ok? Não esqueçam. A vírgula também é utilizada para isolar o aposto. Professor, não lembro mais o que é aposto. Aposto é uma explicação, é uma frase explicativa que vem no meio da oração, tá? Então, ela vem entre vírgulas. Então, perceba, aqui eu tenho, ó, Cláudio, vírgula, chefe do departamento jurídico, vírgula, novamente, é um excelente advogado. Então, perceba, a oração original é essa, ó. Cláudio é um excelente advogado. Mas aqui no meio dessa oração, Cláudio é um excelente advogado, eu queria explicar alguma coisa sobre Cláudio. Quem é ele? É o chefe do departamento jurídico. Então eu coloquei essa explicação dentro da oração, ok? Então ela vem separada por vírgulas. É o que nós chamamos de aposto. Cláudio é um excelente advogado. Mas quem é Cláudio? Cláudio, chefe do departamento jurídico, é um excelente advogado. Deu para lembrar o que é o aposto? Olha o segundo. Brasil é o maior país, né, da América Latina. Tá, mas eu queria dizer mais alguma coisa sobre o Brasil. Olha como ficou isso. Brasil, país do futebol, é o maior da América Latina. Heron, meu professor de português, é um homem inteligente. Martina, dona da cantina, viajou para a Argentina. Nossa, desculpa a rima fraquinha lá, mas Martina viajou para a Argentina. Mas quem é Martina? Eu acabei explicando aí dentro da própria frase. Então, isso é o que nós chamamos de aposto, tá? Então, aposto, ela vem isolada, é a frase que vem isolada por vírgula. A vírgula também
é utilizada para isolar elementos repetidos. Tá? Então, esses elementos repetidos são separados por vírgula também. Olha lá. Tudo para ela era não, não, não. Ela só sabia dizer sei lá, sei lá, sei lá. Deus, 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 quanto sofrimento. E essa coisa que nordestino adora, né? Oxe, 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 que coisa mais feia. Então perceba, os elementos repetidos, eles vêm separados por vírgula. E também, antes das conjunções e ou nem, tá? Sempre que a gente repetir também, tanto com o i quanto com o nem, vem separados por vírgula. E chegava, e sorria, e cantava, e encantava a todos. Ou ele já não falava, nem sorria, nem cantava, nem brincava. Indicar a elipse do verbo. Elipse significa omitir, esconder, ocultar. Então, muitas vezes na oração o verbo pode vir oculto, tá? Então, quando você diz assim, ó, essa primeira, eu prefiro café, ela, chá. Na verdade, você está ocultando o verbo. Eu prefiro café, ela prefere chá. Percebeu que o verbo não vem aqui? É um elipse. Então, eu prefiro café, ela prefere chá. Para não ter que repetir esse verbo, né, você pode simplesmente usar a vírgula aqui. Aqui, ó. Ela vai de carro, ele de metrô. Ou seja, ela vai de carro, ele vai de metrô. Percebeu? Eu não estou repetindo o verbo, então isso é a elipse, tá? Ele estuda engenharia, ela, direito. Você mora em casa, eu em apartamento, eu moro em apartamento. Observe que essa primeira vírgula aqui poderia usar também o ponto e vírgula, tá? Poderia ser o ponto e vírgula também, porém a gente desestimula o uso de ponto e vírgula. A gente vai ver um pouquinho mais na frente, ok? Então a vírgula foi usada aí, essa segunda, para omitir o verbo, não precisar repeti-lo. Tudo bem? E isolar as expressões explicativas. Ela dizia, ou melhor, todas diziam a mesma coisa. Eu sou o diretor, ou seja, o responsável por esta empresa. Eles estavam cansados, melhor dizendo, eles estavam esgotados. Então, percebem essas expressões explicativas, ou melhor, ou seja, melhor dizendo, também vem entre vírgulas. Vamos ao uso do ponto e vírgula. Eu falei que desencorajava o uso dele. O uso do ponto e vírgula muito comum, esse deve ser usado, é quando separa os itens de uma enumeração, tá? Isso vem muito em leis. Para fazer a prova, o aluno deve trazer 2 pontos. Então, veja, cada item da enumeração, ele finaliza com o ponto e vírgula. Olha lá. Documento de identidade, ficha de inscrição, lápis com borracha, óbvio, menos o último. Mas ele vem, ó, no final de cada item, ele vem com o ponto e vírgula. Agora, ele também é responsável pela enumeração, seja de orações, itens ou termos. É como eu falei, nesse tempo, desse jeitinho aqui, a gente desencoraja. O diretor da empresa reúne-se com os acionistas, o vice com os funcionários. Está percebendo que isso aqui está parecido com aquele uso da vírgula, já que o verbo aqui também acontece em elipse. O diretor da empresa reúne-se com os acionistas. O vice reúne-se com os funcionários. Essa vírgula aqui, na verdade, está evitando que eu faça repetição daquele verbo, né? Mas, professor, mas isso aqui eu poderia ter usado a vírgula também, né? Pois é, poderia também. Em São Paulo, chove. Em Recife, faz sol. O general não temia o que lhe podia acontecer. Os soldados sempre. Então, esse uso aqui, ó, desse ponto e vírgula, tá? Em São Paulo, chove. Ponto. Eu poderia usar o ponto também. Em Recife, faz sol. Tá? Então, a regra é evitar esse uso de ponto e vírgula. O resultado final foi o seguinte: 10 professores votaram a favor do acordo. Olha ele aqui.
9 votaram contra. Olha a vírgula aqui. Né? Dos autores brasileiros homenagearam Carlos Drummond. Lá foi uma oração. Dos portugueses, Eugênio de Andrade. Outra. Dos moçambicanos, Mia Couto. Tá? Então, se você não quiser utilizar esse ponto e vírgula, você prefere utilizar apenas o ponto para separar cada uma das orações. Se não tiver segurança em usar ponto e vírgula, evite. O uso do ponto, tá? É uma pausa bem mais prolongada e, óbvio, ele vai terminar aí as frases afirmativas, negativas e imperativas. O garoto brincou muito esta tarde. Quero que você saia agora. Olha a frase imperativa. Não conheço este rapaz. A frase negativa. Então, sempre terminando com o ponto. E o ponto que pode ser usado também para as abreviaturas e para as siglas, né? Olha lá. Dona Maria, Senhor João, Doutor Pedro, o ponto terminando essas abreviaturas. Rua da Glória, Avenida Boa Viagem, olha o ponto aí. E o ponto, hoje não mais, né? Muita gente hoje coloca essas siglas sem a necessidade de pontuar, mas você pode ver isso aqui ainda em algum documento, algum lugar, tá? O ponto separando isso aqui, ó. Hoje não se utiliza mais, tá? E a interrogação? Tá, é bem simples, né? Indica uma pergunta direta. Tá? Qual é o seu nome? Você gosta de ler? Onde você mora? A exclamação, né? Que denota o quê? Denota dor, espanto, alegria, surpresa. Nossa! Exclamou a mãe. Saia já daqui! Uau! Então, sempre a exclamação no final desse tipo de frase. O uso dos parênteses, tá? Os parênteses intercalam a ideia ou informação acessória, além de separar também a referência bibliográfica. João, o filho do síndico, perguntou por você. Vocês estão percebendo que no lugar desses parênteses aqui, eu poderia utilizar vírgula no começo e vírgula aqui no final, porque essa oração aqui, essa frase aqui no meio, está dando uma explicação de quem é João. Lembram disso? Então eu poderia utilizar a vírgula aí também. João, o filho do síndico, perguntou por você. Macabeia começou a tremelicar toda por causa do lado penoso que há na excessiva felicidade. De quem é isso? Aí está lá, entre parênteses. Isso aí é uma citação de Clarice Lispector. Há dois tipos de linguagem. A linguagem verbal e a linguagem não verbal. Agora perceba que eu utilizo os parênteses para explicar cada uma. A verbal é aquela que utiliza a palavra falada ou escrita, e a não verbal que utiliza gestos, sinais e cores. Então eu posso utilizar os parênteses também para fazer isso, dar explicação. Carmo, que é o autor, o ano 2012, a página 28, observe que isso aqui eu coloco numa citação, né, de uma referência bibliográfica. Então esse autor aí, né, acredita que a leitura é a melhor ginástica para o cérebro. Esse aqui sou eu. E o uso do travessão. Ele introduz nos diálogos a fala dos interlocutores. Quantos anos você tem? Tenho 20 anos. O que você faz? Sou estudante de jornalismo. Então, o travessão marcando aqui o iniciozinho da fala de cada um dos personagens. Mas o travessão também pode intercalar o discurso direto e indireto. Né? Então, que tal irmos por este caminho? O travessão está abrindo aqui. Sugeriu a mulher. Então isso aqui já é do autor. Isso aqui é a fala da personagem, aqui é a fala do autor. Então o travessão ele faz essa viagem entre esses dois tipos de discurso, né? Direto e indireto. Diz-me só uma coisa. Isso aqui é o personagem que está falando. Aí veja, interpela o marido. Quem está dizendo isso agora é o autor. E de volta, é isso que o mapa está mostrando, de volta a fala da personagem. Então o travessão ele vai alternando o discurso direto do discurso indireto. Também separa ou enfatiza expressões ou frases explicativas. Então a gente viu que as vírgulas podem fazer isso e os parênteses também podem fazer isso. E agora você está vendo que o travessão pode ser usado para isso também. Impossível escrever o poema
uma linha que seja de verdadeira poesia. Ela era e continua sendo a mulher mais bonita desta cidade. Então perceba, eu poderia usar parênteses e parênteses, poderia usar vírgula ou vírgula aqui, tá? Mas usei o travessão. Então a opção é sua, está isolando a frase explicativa. Observe que o travessão pode substituir o uso de vírgulas, é o que eu dizia agora, né? João me apresentou ao seu pai, vírgula, um elegante senhor de 80 anos, vírgula, aos seus 2 filhos. Eu poderia também usar o parênteses. João me apresentou ao seu pai, abre parênteses, um elegante senhor de 80 anos, fecha parênteses, e aos seus 2 filhos. Mas optei aí por usar o travessão, não tem problema. O juiz, confiante na sua decisão, declarou o réu culpado. Então perceba que essa frase explicativa aqui, confiante na sua decisão, poderia ver separada também por vírgulas ou por parênteses. Muito bem. E o hífen? O hífen é um sinal gráfico que faz o quê? Ele separa palavras compostas. Lembra que são palavras compostas? Tem mais de um elemento. Vice-presidente, bem te vi, aqui tem 3 elementos. Ex-namorado, pós-graduação. Então perceba que esses elementos ele vêm separados por hífen. E também o hífen é utilizado no caso das separações silábicas, as divisões silábicas. Então a palavra não deu aqui no finalzinho da margem. Então, bastante, total, observe. Então foi utilizado o hífen para poder separar estas sílabas. Uso dos 2 pontos, né? Primeiro, ele introduz uma numeração. Preciso comprar estes ingredientes. Quais? Então, eles vêm depois de 2 pontos. Ovos, leite, açúcar, canela. Né? Olha as vírgulas também separando as enumerações. Faça o seguinte. Então está lá. Aí vem agora, ele vai enumerar, né, o que é para fazer. Compre as passagens, viaje, divirta-se, descanse e só depois discutiremos sobre isso. Então, enquanto a vírgula está separando as enumerações, perceba que os 2 pontos vêm sempre antes, vem introduzindo essa enumeração. Introduz a fala de um personagem. Então, quando você está lendo o livro e o personagem ou a personagem vai falar, então observe que tem os 2 pontos aqui, introduzindo a fala. A aeromoça aproximou-se e falou. Ninguém usa mais a aeromoça, hoje é comissário de bordo e comissária de bordo, né? Tudo bem. A aeromoça aproximou-se e falou. Olha os 2 pontos. Permaneça sentado com o cinto afivelado até o pouso. Olha o travessão indicando a fala da personagem. O passageiro respondeu. Olha os 2 pontos lá, indicando que vai começar a frase, né, ou a fala do personagem. Muito obrigado. Introduz também uma explicação. Né? Então, depois dos 2 pontos, você vai explicar alguma coisa. Né? Estava escrito no jornal. O quê? 2 pontos. Polícia prende suspeito de assalto ao banco. Ele conseguiu o que queria. E o que era? Está lá a explicação. Uma vaga no escritório da empresa. Também os 2 pontos antecedem uma citação. Você vai citar algo. Então, olha os 2 pontos aqui. Confúcio disse certa vez, 2 pontos. E olha a citação, com as aspas, abre aspas, fecha aspas. Por quê? Porque é uma citação, é uma frase que não é sua. Né? O ver o bem e não fazê-lo é sinal de covardia. Sobre o ato de ensinar, Paulo Freire disse, olha os 2 pontos, ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Também, os 2 pontos a gente vai utilizar depois das palavras exemplo, observação, nota e importante. Tá? Então, sempre depois dessas palavras, a gente vai normalmente querer explicar alguma coisa, dizer alguma notícia, algum fato. Então, eles vão exemplo, 2 pontos. Importante, 2 pontos. Observação, 2 pontos. As reticências. Sim, aqueles 3 pontinhos. Tem gente que usa mais de 3, não é? São 3 pontinhos apenas. Então ele vai indicar exatamente uma interrupção aí, tá? Ou do pensamento, ou uma surpresa, ou até uma ironia. Bem, eu acho que então a fala aí foi interrompida, né? Então a gente mostra isso utilizando as reticências. Sei lá, eu
O prefeito vem mesmo? Até parece. Olha o uso da ironia aí, né? A gente tentando ganhar tempo para pensar e dizer alguma coisa, né? Então, observe as reticências aí, dando essa margem para dúvida, né? Hesitação. Deixar o sentido da frase em aberto, permitindo que o leitor faça a sua interpretação. Bem, se ele estudar bastante, pode passar no concurso. Caso contrário, bom, aí fica a deixa para a pessoa que está do outro lado entender a mensagem. Não é? E o uso das aspas. Primeiro, destacar as palavras estrangeiras. Você gosta de hot dog? Olha lá. Aquele professor é massa. Né? Então você está usando gíria aí, a palavra estrangeira. Então veja como a palavra vem destacada entre aspas. Hoje à noite vamos caetanear, neologismo, a criação de uma palavra nova, né? Marcelo é muito pirangueiro, pirangueiro, sovina, mão de vaca, né? Então são alguns termos regionais, muita gente não conhece, então eles também vêm destacado entre aspas. As aspas, a gente já viu isso, indica o começo e o final de uma citação. Né? Lembra a citação? Você vai citar uma frase que não é sua, então normalmente a gente tem que dizer de quem é essa citação e, óbvio, por não ser nossa, ela abre e fecha com aspas. Eduquem-se os meninos e não será preciso castigar os homens. De quem é isso? Olha os parênteses, é de Pitágoras. Eu sonho minha pintura e então pinto o meu sonho. Vincent van Gogh. Então, as citações, abrindo as aspas, fechando as aspas. Agora, a gente também usa as aspas para realçar o título de uma obra ou de alguma palavra que você queira dar uma conotação diferente. Adorei Iracema, de José de Alencar. Então está aqui destacado Iracema, o título de uma obra. Professor, é obrigado vir, entre aspas? Não, não é obrigado. Não, o título pode vir sem nada mesmo. Não? Mas ele aqui quer dar um destaque, tá? O verbo ficar, vem adquirindo novos significados hoje em dia. Então esse ficar, ele quer dar uma conotação diferente. Não é ficar no sentido de permanecer, ficar com alguém, né? Os anjinhos, olha os anjinhos destacados aí, o que é que ele quer dizer com isso? Os anjinhos já estão prontos? A condução escolar chegou. Então esses anjinhos aqui, será que não está querendo dizer outra coisa? Os peraltas. Após encontrar o vaso quebrado, minha mãe disse, muito bonito que você fez, hein? Então esse bonito aqui também tem um outro sentido, né? Outra conotação, e a gente chama atenção utilizando as aspas nessa palavrinha. Não é? E finalmente, aspas duplas ou simples, sim, tem isso. Então perceba, nós já vimos as aspas duplas, né? Elas abrem e fecham, por exemplo, uma citação. Mas existe também as aspas simples. Nesse caso das aspas simples, eu só vou utilizar quando eu já estiver usando as aspas duplas. Então imagina, eu vou fazer uma citação num trabalho acadêmico. Então, a citação lembra uma frase, não, uma citação de algo que não são minhas palavras, é de alguém. Então, olha, eu abri com aspas, fechei com aspas, certo? Mas só que dentro dessa citação, eu queria chamar a atenção de uma palavra, de um termo, de uma expressão. Mas como eu já estou usando as aspas duplas, então eu não posso mais usar aspas duplas, né? Não posso usar de novo. Então vou ter que usar as aspas simples. A estudante estava muito feliz no congresso em apresentar a nova tese sobre o tema polêmico do aborto. Então as aspas duplas abrindo e fechando, e se eu quero chamar a atenção, as aspas simples. Tudo bem? Então, aqui nós terminamos esse vídeo, ficou um pouquinho longo, né, sobre pontuação, e depois eu envio um outro vídeo agora para a gente resolver os exercícios de pontuação, ok? Um grande abraço.